Olá, é com grande prazer que eu venho mostrar para vocês o meu programa de longevidade. E vamos falar um pouquinho sobre longevidade no que tange ciência ou arte. Longevidade, pessoal, é viver muito, mas principalmente viver bem. E quando a gente pensa sobre isso, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é entender o que mais impede a gente de viver muito e bem. Se você for no site da Organização Mundial da Saúde, independente do país, na maior parte de todos os países do mundo, eles vão sucumbir, ou seja, a sua população vai morrer dessas causas abaixo. Doença cardiocérebrovascular, essas são as principais causas, praticamente em todos os países, ou seja, infarto e derrame cerebral, seguidas por ora cânceres, ora Alzheimer, ora diabetes. E depois, continuando, você tem DPOC, que é uma doença pulmonar causada pelo cigarro, no caso o enfisema ou a bronquite crônica. As infecções também são causas importantes aí de óbito, principalmente em pacientes mais fragilizados, gerando um choque séptico, seja pneumonia, infecção urinária e outras. E os traumas físicos. Dentro dos traumas físicos, é muito importante lembrar que eles variam muito, o tipo deles, de acordo com a idade. E aí a gente pode falar tanto dos traumas espontâneos, acidente de trânsito, no caso de jovens e adultos. A gente pode falar de traumas por violência nas populações, nas comunidades. A gente pode falar de traumas por problema de saúde mental, suicídio ou tentativa de suicídio. E a gente pode também falar dos traumas nos idosos, que muitas vezes tem a ver com quedas, seja da própria altura ou de outros locais, gerando complicações graves, como fraturas do fêmur, e isso gera por si só também um risco alto de mortalidade. Lembrando o diabetes, gente, que o diabetes é uma situação, uma doença, que ela potencializa câncer, potencializa Alzheimer, potencializa infecções, potencializa infarto e derrame. Então ela é uma doença em si muito importante. E o que nos ajuda a viver melhor? Evitar todas essas causas. E além disso, a gente ter uma estrutura, uma sabedoria do bem viver, não é mesmo? Porque viver não é nada objetivo. Do ponto de vista objetivo, a gente tem fatores genéticos que todos nós carregamos ao nascer, porém, a epigenética, que é a manifestação ou não de alguma predisposição genética que a pessoa tenha, essa epigenética é que vai de fato fazer com que você desenvolva ou não algum problema. E a epigenética tem a ver com o meio ambiente, como você está exposto no seu dia a dia, no seu viver. O que você come, se você faz atividade física ou é sedentário, se você trabalha ativamente ou se você trabalha sentado numa cadeira o dia inteiro, se você faz consumo de substâncias tóxicas, se você dorme bem ou não, se você tem bons vínculos sociais e trabalha bem o seu estresse. Então isso tudo são fatores que vão potencializar ou não uma predisposição genética que a pessoa tenha. Muitas vezes, pessoal, mesmo pessoas que têm uma genética familiar importante, por exemplo, para infarto, se ela trabalha todos esses fatores, a chance dela ter um infarto é menor do que uma pessoa que não tem predisposição genética, porém, que fuma, que é sedentária, que está sempre estressada, comendo coisas não saudáveis e tendo relações sociais de suporte ruins. O que nos ajuda a viver melhor, além disso, é diagnosticar fatores de risco predisponentes para aquelas doenças acima que a gente falou, diagnosticar doenças que ainda não se manifestaram ou que se manifestaram e agir precocemente. O segredo para a longevidade é a ação precoce. Quanto precocemente a gente agir, a gente consegue desarmar aquela bomba que liga e que fica no tic-tac até a hora que ela estoura. Para isso, a gente tem uma caixa de ferramentas diversificada. A gente não está olhando somente para uma ferramenta. A gente vai usar tudo que a medicina contemporânea, moderna, tudo que ela traz de tecnologia para o nosso bem. A gente vai usar de suplementações validadas cientificamente e de exposições ao frio e ao calor, caso necessário seja. A gente vai usar de estilo de vida legal, saudável, e que
representação científica adequada, né? Atividade física regular, sono adequado, alimentação adequada. E a gente vai evitar consumo de substâncias tóxicas. Podemos lançar mão também, atualmente, nos últimos anos, de wearables, né? No caso são dispositivos vestíveis ou que a gente pode usar para monitorar alguns indicadores que a gente tenha, seja frequência cardíaca, como é que está o seu sono, coisas assim, vão te ajudar a tomar decisões e a monitorar seus aspectos que são importantes aí para uma vida mais saudável. E estarmos conectados, trocando informações e aprendendo com essas informações, né? Não é simplesmente ter informações a rodo, mas é saber o que fazer com essas informações. Então, se a gente for parar agora e ir para o Google e vamos perguntar para ele como evitar o infarto, como evitar o câncer, o que comer para ter saúde, como vencer o estresse, qual exercício é o melhor, a gente vai ter várias respostas. Se você observar aqui, na verdade, o Google respondeu tudo que a gente precisa fazer para viver mais e melhor. Mas o problema maior aqui não é o que fazer, é o como fazer. Creio eu que boa parte da população hoje sabe que não deve fumar, que deve estar fisicamente ativo, que deve controlar melhor o estresse, que deve manter uma dieta alimentar adequada, dormir bem, evitar o consumo excessivo de álcool, enfim, ter relações sociais positivas, todo mundo sabe disso. O problema é aplicar isso na prática do dia a dia. Vocês viram o tanto que isso é complexo e difícil? A gente pegou um estudo aqui, holandês, tá, gente? Esse estudo é muito interessante porque eles acompanharam 30 anos, uma população grande holandesa, e eles avaliaram, nesses 30 anos, quantos hábitos de 5 as pessoas conseguiam melhorar, mudar para melhor. E esse gráfico mostra isso. Ele é dividido no total e dividido depois por homem e mulher e nas faixas etárias de 20, 30, 40, 50 anos e nos riscos baixo, intermediário e alto, risco de saúde. Então o que vocês podem observar é que dos 5 hábitos, e aí eles foram atividade física, gestão do estresse, consumo de álcool, alimentação adequada e sono, eles observaram que em 30 anos, se vocês observarem a rosa claro, que está lá embaixo, em todos os gráficos, depois o rosa intermediário e o rosa escuro, dá mais ou menos 70%, pessoal. 70% das pessoas conseguiram mudar no máximo, em 30 anos, 2 hábitos. E mantiveram 3 hábitos do mesmo jeito. Se a gente passar para um hábito, nós estamos falando de praticamente 50% das pessoas. Só conseguiram em 30 anos mudar um hábito. 10% não mudaram nada. E o lado positivo disso? O azul claro, o azul escuro e o azul muito escuro foram pessoas que mudaram 3, 4 ou 5 hábitos, respectivamente, nesse intervalo de 30 anos. Vocês veem que é a menor percentual das pessoas, em torno de 20, 25%. Mudar tudo foi muito raro. 1%, 2%, 3%. Mudar 4% foi mais frequente do que mudar tudo, mas também pouco, em torno de 5%. Então, eu trago esse estudo aqui num país, né, desenvolvido, com condições socioeconômicas adequadas, para vocês verem e para mostrar o tanto que isso não é trivial. Isso é complexo, muito difícil da gente implementar. Então, o que eu proponho nesse meu programa? Eu proponho a gente utilizar não somente a parte científica, que é a parte técnica objetiva, mas também a sabedoria, e dentre elas as sabedorias milenares, que nos acompanham, que nos ajudam a viver melhor, e, fundamental, a nossa experiência para aplicar esses conhecimentos, sejam da ciência, científicos, sejam das filosofias, das sabedorias milenares. Não adianta nada a gente ler bastantes artigos científicos e ler livros de filosofia, de sabedoria, ir na igreja, escutar a sabedoria, né, passada pelas religiões, se a gente não aplica nada disso. Ou se a gente, quando tenta aplicar, não consegue. Então, a experiência é fundamental. O processo de viver e de viver mais e melhor depende muito da experiência. E aí a gente vai entregar uma técnica com objetividade científica
mais rigoroso possível que a gente consiga ter. A pessoalidade e precisão, porque cada ser humano é único, então o que é bom para o fulano às vezes não é bom para o ciclano, as prioridades são diferentes, daí entra a subjetividade também. Não adianta a gente querer trabalhar a longevidade pensando de forma só objetiva. Somos seres humanos vivendo esse desafio de estar vivo. E isso pressupõe-se muita subjetividade também. Nesse aspecto, pessoalmente, precisa ser visto riscos pessoais, cada um de vocês, quais são os seus riscos, o que na família tem mais de doença, como você tem se comportado e com isso, como você está predisposto a algumas daquelas doenças que lá eu expus para vocês. E aí a gente vai ter estratégias, né, no caso científicas, para estudar e para entender o que pode fazer com que as pessoas vivam mais. E aí a gente pode lançar mão de vários tipos de estudo. A dificuldade maior é que a gente não tem um estudo perfeito. Qual seria um estudo perfeito? A gente pegaria lá 100 mil pessoas do mundo inteiro que acabaram de nascer e acompanharia essas pessoas por 100 anos. E a gente teria todas as informações da vida dessas pessoas, de aspectos que podem ter relação com longevidade. E no fim de 100 anos, a gente vai entender quais viveram mais e quais fatores estiveram associados àquelas que viveram mais. Infelizmente, um estudo como esse, hoje, é impossível de ser feito. Então, o que a gente vai trazer de informações nas nossas estratégias para entender a longevidade, o que faz a pessoa ser mais longeva, são vários tipos de estudos diferentes. São estudos em animais, porque os animais, por exemplo, os ratos, eles vivem muito menos que os homens. Então você consegue, com 2 anos, fazer meio que uma simulação do que um ser humano viveria 70 anos. Você pode fazer estudos ou usar dos estudos das pessoas centenárias, que hoje têm 100 anos, 110, 120 anos, e entender como elas chegaram até lá. São os estudiosos das Blue Zones, daquelas cidades espalhadas pelo globo, onde você tem uma maior taxa de centenários do que as outras cidades. É estudo perfeito? Não, mas te dá algumas nuances, algumas possibilidades de percepção. E a gente tem também os estudos importantes das próprias doenças que eu expus lá em cima, que são as que mais matam. Se a gente tem estudos mostrando quais tipos de fatores de tratamento ou de prevenção a gente consegue para aquelas doenças, ora bola, ora bolas. É provável que se a gente utilizar numa pessoa que tem a doença ou que está no risco dela, é provável que a gente diminua a chance dela morrer daquilo e a gente prolongue a vida dela. Uma vez a gente entendendo nossas estratégias, aí sim a gente vai passar para a avaliação dos objetivos individuais de cada um. Por uma pessoa X, ela precisa muito melhorar a alimentação e começar a fazer atividade física. Por uma outra, ela precisa melhorar o sono, parar de fumar. Por uma outra, ela precisa melhorar os relacionamentos sociais dela e a gestão do estresse dela. Então isso não é uma receita de bolo que você passa para todo mundo. E aí, baseado nesses riscos pessoais, nas estratégias que eu falei e nos objetivos personalizados, a gente vai escolher as táticas que a gente vai fazer para melhorar a vida dela. E aí, ela, na verdade, é quem vai escolher, dentro do que a gente abre de possibilidades. E o mais importante, ela não tem só que escolher, ela tem que praticar, ela tem que viver a experiência. Viver a experiência. E aí ela vai entender o que dá certo para ela, o que não dá, e como ela pode fazer para melhorar isso ao longo da existência dela. Esse livro eu super recomendo para todos vocês, Outlive, do Peter Attia. É um médico canadense radicado nos Estados Unidos, um estudioso ferrenho de longevidade. Ele tem um podcast chamado The Drive. Infelizmente, é em inglês, então para quem não domina a língua fica difícil de ouvir. Mas eu super recomendo, esse livro está em português, e ele fala nesse livro uma citação, né, ele deixa uma citação lá da Arte da Guerra, do Sun Tzu, onde estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória, e tática sem estratégia é o barulho que precede a derrota. Então daí a gente falar um pouco sobre isso, e tudo que eu falei com relação a estratégia e tática, eu tirei do raciocínio do Peter, desse livro dele, e de outros vídeos fantásticos que ele tem e podcasts.
De forma que eu posso concluir que o meu conceito de longevidade é que longevidade é a ciência e a arte da manifestação equilibrada das potencialidades de cada um de nós ao longo da nossa existência. Vou falar um pouquinho sobre isso, que fica uma frase meio complexa, talvez. Isso vai culminar em evolução contínua, um amadurecimento contínuo. Então, pessoal, o que seria essas manifestação equilibrada das potencialidades de cada um? Considerando que cada ser humano é único no mundo, considerando que nós nascemos com potencialidades genéticas e nós nascemos em circunstâncias que vão trazer potencialidades culturais, políticas, geográficas, socioeconômicas, culturais, religiosas e por aí vai. Daí, a nossa capacidade de manifestar de forma equilibrada as nossas potencialidades vai nos permitir viver mais e melhor. Uma pessoa que consegue ter esse equilíbrio, a meu ver, tem uma chance maior de viver mais e melhor. Uma pessoa que fuma demais, bebe demais, trabalha demais, está estressado demais, enfim, muito preguiçoso, fica parado o dia inteiro. Esses excessos, esses extremos, ou seja, não equilibrados das nossas potencialidades, atrapalham esse equilíbrio e tendem a atrapalhar a nossa evolução, o nosso amadurecimento. O programa, ele então vem com uma técnica e curadoria científica, dentro daquelas estratégias que eu falei, e utilizando ao mesmo tempo sabedorias milenares do bem viver, de como viver bem, de uma forma muito importante do ponto de vista social e psicológico e espiritual. Propósito, né? Isso é muito importante. Na série do Netflix Blue Zones, que mostram 5 cidades no mundo, uma na Grécia, uma na Itália, uma na Costa Rica, uma no Japão, uma na Califórnia. Foi comum em todas essas 5, além da atividade física, de uma alimentação balanceada e tudo, foi comum o senso de propósito. E isso é pura espiritualidade. A gente vai utilizar da pessoalidade e subjetividade, cada um é cada um, a precisão, através de exames, de testes que possam trazer informações valiosas de cada pessoa, e a gente vai hierarquizar, ou seja, a gente vai colocar numa ordem hierárquica. Número 1, foco principal hoje, reduzir minha pressão. Número 2, segundo foco principal, atividade física. Número 3, parar de fumar, e assim sucessivamente, para cada um. E a experiência de tentar fazer essas mudanças, tentar melhorar, tendo metas e indicadores de progresso claros, para que a gente possa, de fato, colher um resultado legal. E um aspecto muito importante é a comunidade. Pessoas que estão no mesmo barco que você, no processo de amadurecer, de evoluir e de viver melhor e mais. Persistente, recorrente e sustentável. Aqui o exemplo mostrando, né, a nossa plataforma como que ela é. Aqui ela aparece um Facebook privado, só entra lá quem a gente permite, obviamente, quem vai participar. E aí vocês podem postar, fazer posts, uma pessoa curte, comenta o post do outro. Então essa é uma aba lá da nossa plataforma. E a outra aba é a sala de aula, onde tem módulos com conteúdos que eu coloco junto com meus parceiros a respeito de diversos aspectos táticos sobre longevidade. Então a gente vai falar sobre gestão de hábitos e mudança, a ciência da longevidade, a arte da longevidade, como obter mais saúde, o processo de evolução, como que você, né, cria uma meta de curto prazo, uma meta de longo prazo, como é que você cria uma visão que te sustenta, né, de futuro, de bem-estar e saúde, e como é que você chega nesse processo, né, as metas SMART, que são as metas semanais, até você chegar lá nos 6 meses, no final daquela seu objetivo. Né? A gente vai falar sobre alimentação, atividade física, gestão do estresse. A gente vai falar sobre sono. Então, tem muito conteúdo bacana. A gente tem lives mensais para discutir, para tirar dúvidas, inclusive com especialistas nas diversas áreas e temas. E a gente tem um encontro anual presencial, onde a gente faz workshops, a gente discute aprendizados e a gente evolui muito juntos. Existem 3 formas de amadurecer. A forma autodidata, você participar da plataforma e você vai consumindo os conteúdos e trocando ideias com a gente, com as pessoas, com a comunidade, e vai evoluindo, vai melhorando. Você tem a forma em grupo, onde você entra num grupo, que a gente tem encontros semanais,
de mais ou menos 1 hora e meia online, para poder trabalhar a sua evolução, sua melhoria no que tange a longevidade. E o programa de longevidade personalizado, onde a gente faz uma análise muito mais detalhada, personalizada e médica também. Mais específica médica. Para quem é o modo autodidata? Aquela pessoa que tem disciplina para assistir os conteúdos de forma periódica. Está disposto e confortável para fazer atividades práticas e discutir suas dúvidas na plataforma. Isso já seria o suficiente para essa pessoa. Não quer ou não pode investir mais nesse momento e quer conhecer a plataforma primeiro para depois, quem sabe, se aprofundar no modo grupo ou individual. Para quem é o modo grupo? Sente que precisa de um compromisso formal para gerar comprometimento e aderência. Procura uma experiência mais profunda com a formação de relacionamentos mais sólidos através de encontros em grupo, em grupos fechados. Está disposto a investir mais nesse momento e entende que o trabalho em grupo é de fato muito mais enriquecedor, pois a gente aprende muito com a experiência dos outros, isso é fato. E para quem que é o modo individual? Sente que precisa de um compromisso formal, também para gerar comprometimento e aderência. Procura uma experiência mais personalizada, com uma avaliação médica mais bem detalhada. A avaliação médica não tem como eu fazer no grupo ou lá na plataforma, porque ela pressupõe um atendimento médico. E aí isso é mais complexo. Está disposto a investir mais nesse momento e quer ter um monitoramento bem de perto. Aqui o feedback de quem já fez o modo em grupo, tá? Eu não vou ficar falando todas essas, vocês param o vídeo e leem, por favor, caso tenha interesse. Então aqui as pessoas explicando, né, os resultados de como foi o grupo para elas. Aqui continuamos aí o feedback de quem fez, né, o modo grupo. Esse programa chamava inicialmente Salves e agora eu mudei ele para Amadurecer. É isso. A gente fica à disposição, caso vocês queiram mais informações, entra no contato ali da minha secretária, Fernanda Gava, 99-700-7576, código de área 12, ou pelo meu e-mail ou no Instagram, manda um direct lá para mim. É isso, um forte abraço, desejo um coração forte com muitos motivos para bater e nos encontramos lá na plataforma Amadurecer. Tchau, tchau.